E hoje, em mais um podcast aqui, diretamente dos nossos estúdios, aqui no Do It Cowork, eu tenho a honra de receber meu amigo, Coronel José Figueiredo. Seja bem-vindo. Obrigado. Coronel, seguinte, posso lhe chamar de Coronel, de José? Como é que ficaria melhor? A carreira, que foi extensa, 32 anos, Caramba! ela já encerrou, né? Hoje eu sou oficial da reserva da Polícia Militar. Então acho que o meio civil, né? E nós agora empreendendo, acho que Figueiredo fica bom, né? Figueiredo, olha, legal. Lembra da carreira militar, mas hoje a gente já está no mundo civil. Figueiredo, então é o seguinte, para a gente iniciar e todo mundo entender um pouquinho do que a gente vai falar aqui, gostaria que, primeiramente, o senhor se apresentasse. Falasse um pouquinho do senhor, quem o senhor é, o que já fez, né? Para a gente já iniciar aqui, já para as pessoas saberem quem é o Figueiredo. Bom, o Figueiredo é oficial PM aposentado, 32 anos de carreira. Participei aí em várias ações de segurança pública, mas até guardando referência com o tema, fui oficial coordenador de telemática do CIOP, participei da implantação do sistema de câmeras urbanas que hoje se encontram na capital e em 7 interiores, né? Tivemos a oportunidade de fazer parte da implantação dos NIOPs de Santarém, Itaituba, Paragominas e outros, Marabá. Então são um grande plano de expansão de câmeras. Ocorreu com a minha fase lá de coordenador do CIOP. Cara, que fantástico. E aí hoje, empreendendo junto à Scarf, né? A Scarf é uma das nossas parceiras e patrocinadoras aqui do Portal Para Negócios, né? Tenho uma honra e sou muito orgulhoso, muito feliz de ter, né, a Scarf como parceiros. E hoje tem uma área nova dentro da Scarf que o senhor está empreendendo junto com o André lá dentro, né? Eu recebi o convite do André, né? Ele achou que eu estou muito novo ainda para estar parado em casa, então que a gente resolveu iniciar uma parceria. E a Scarf originou-se 25 anos atrás na radiofrequência. E hoje a Scarf ela aumenta o seu portfólio e começa na área da segurança eletrônica, né, a oferecer soluções para os problemas, para as necessidades do cliente. Nós temos um diferencial que a Scarf ela não tem o foco na venda de produto. A Scarf ela é uma empresa de tecnologia voltada para que a gente entregue soluções para problemas. E essas soluções elas englobam não só a área da segurança, a partir de equipamentos eletrônicos, mas também e principalmente a prevenção. E essa prevenção ela é feita através de dados, ela é feita através de quantificação. E aí esses dados quantificados podem te trazer uma verdadeira visão sobre o teu negócio, sobre as tuas necessidades e a forma de aumentar a tua produtividade. Antes da gente começar, o senhor comentou sobre uma mudança na legislação em 2024, né? Queria que o senhor trouxesse de novo até porque foi dali que originou essa nova área dentro da Scarf, né? Exatamente. No ano de 2024, o Estatuto da Segurança Privada, que é uma lei federal, a 14.967, ela foi instituída. A partir dessa lei, a segurança eletrônica ela passa a integrar como uma das vias de segurança privada. Isso quer dizer o quê? Que ela passa a receber autorização e fiscalização da Polícia Federal através da DELESP, que é a Delegacia de Segurança Privada, que é o órgão competente para fazer a abertura, o encerramento e a fiscalização das empresas que oferecem atualmente segurança eletrônica. Agora, no mês de junho do ano de 26, essa lei foi regulamentada, então nós temos o decreto 13.012, que exatamente esmiuça a lei dizendo como se deve iniciar uma empresa, como ela deve ser gerida, como ela deve se comportar no mercado e como receber a fiscalização da Polícia Federal. Para isso, a Scarf já encontra totalmente adequada a legislação. Fantástico. Agora me conta um segredo.
Com toda essa sua experiência que o senhor tem, o olho deve estar treinado, né? Então, quando o senhor entra numa empresa, quais são as principais coisas que o senhor olha assim de segurança? Bom, a área de segurança, ela é um mistério que você tem que apurar segurança física, segurança lógica, a segurança de pessoal, né? E a segurança do seu core business. Então, veja só, ao passar uma porta, você passou uma barreira física. Essa porta, ela tem segurança física, ela tem segurança lógica, ela tem segurança digital, ela te dá controle de acesso. O controle de acesso te dá quantidade de pessoas, te dá característica de pessoas. Esse teu controle de acesso te dá frequência de pessoas. Você vai saber com ele qual o teu maior horário de pico. A Scarf te entrega isso. Fantástico. Todos esses dados num simples controle de acesso. Que em teoria seria a segurança, mas acaba gerando dados para outras áreas também da própria empresa, né? Exatamente. O que antes você tinha como segurança passiva era abertura e fechamento de uma porta. Hoje a porta sendo inteligente e a Scarf te municiando com a solução adequada, essa entrada e saída, essa abertura de porta, essa imagem coletada vai te dar uma gama de dados que vão ser revertidos em informação para que você melhor adeque o seu negócio. Será que é interessante eu ter um ambiente infantil e a minha frequência ser de adolescentes e adultos? Então vejam só, o controle de acesso te oferece isso, a Scarf implanta esse controle de acesso com dados. E aí me conta mais um pouquinho, né? O que é que te levou a assumir essa área nova dentro da Scarf? Bom, no início, como eu falei, né? O André me fez o convite, quase que uma convocação. E como eu já tenho uma origem particular na área de tecnologia, hoje eu tenho gestão de tecnologia da informação pela FADESP e UFPA. Fantástico. Eu sou um operador de microcomputador desde o ano de 1984. Né? Com certeza você não tinha nem nascido ainda. Eu nasci em 84. Então, pronto. Então, naquela época, a gente tinha o CP500 e o TK85, era assim que se aprendia a informática. As linguagens eram completamente diferentes do que são hoje. Então, o Windows nasceu em 95 e, a partir daí, a web também ganha força. Então, eu venho da origem, praticamente, aqui, do contato com a informática, com... Foi natural, né? Sim, sim. Agora me conta assim, agora puxando já para a área mais de segurança, para a gente abordar um pouco dos erros ou até dificuldades de algumas empresas. Quais são os principais erros ou dificuldades que as empresas têm hoje na área de segurança? Veja só, a gente pode fazer uma análise ampla, né? Então vamos pegar o que nós já falamos anteriormente, controle de acesso. Controle de acesso, ele vai te permitir a entrada de alguém que é do interesse da empresa recebê-lo ou não. Então, a partir do momento que você tem um cadastro de pessoas, você tem um reconhecimento facial, ou você tem um reconhecimento através de tag, através de cartão de acesso, de digital, tudo isso é a forma em que você tem de selecionar quem pode e quem não pode entrar. Ressalvadas-se as questões de LGPD, que hoje é muito importante, você pode barrar a entrada ou a saída de alguém. Então veja só, quando você não tem esse controle de acesso, você tem uma fragilidade na sua segurança. Esse é o primeiro ponto. Mas imagine que a sua entrada está segura, mas a sua barreira perimetral, muros, janelas, corredores, eles estão com algum tipo de barreira física ou pelo menos com uma coleta de dados através de câmeras? Será que você tem uma cerca elétrica? Será que você tem uma concertina? Ou pelo menos você tem uma câmera Wi-Fi na lateral da sua empresa que te traga informação de quem circula por lá? Hoje você tem a possibilidade que antes não existia. Exemplo, se determinada pessoa resolver estudar o seu negócio para tentar uma entrada não autorizada. Então ele vai passar 1 dia, 2 dias, 3 dias na porta, vai passar na lateral toda vez para ver se o seu vigilante está
atento, ou se tem uma porta aberta, se tem uma fragilidade de entrada. Antigamente você não tinha condições de prever ou de, como a gente fala, de prevenir. Atualmente, os sistemas eletrônicos podem te dar a frequência que essa pessoa está na sua porta, as informações dela como biométricas, cabelo longo, cabelo claro, cabelo escuro, peso, altura, né? Frequência dela, se é pela manhã, se ela vai mais à tarde, se ela vai mais à noite. Se ela porta algum tipo de armamento, aí você fala, mas o armamento, como é que ele vai saber? Você pode parametrizar volumes sob roupa, volumes dentro de valizes. Evidentemente, se você tiver uma maleta muito fechada, com um volume muito determinado, você não vai conseguir utilizar esse tipo de predição, né? Mas o volume debaixo da roupa, se for compatível com o volume de uma arma, a imagem e o analítico conseguem te informar isso. E aí já avisa. Sim. Aí o alerta ele pode ser sonoro, o alerta pode ser um pop-up, né? Que é aquela pequena abertura de mensagem na tela. E, principalmente, a gravação do evento. Hoje, a tecnologia te oferece várias possibilidades. Você pode contar um pouquinho dessas possibilidades? Porque antigamente uma das grandes barreiras, né, antes de ter tanta tecnologia que a gente tem hoje, era exatamente isso, né? Como é que grava isso? Onde é que fica armazenado? Aí às vezes a pessoa entrava, o ladrão mesmo puxava ali, sabia que estava gravado ali dentro, né? Hoje não tem mais, hoje tá tudo diferente, né? Na verdade, hoje nós ainda temos o Fusquinha rodando, não é isso? Na rua? Obsoleto, mas aí tá rodando, não é isso? Então pronto, então os sistemas ainda existem dessa forma. Obsoletos, mas existem. E, infelizmente, algumas pessoas se deparam com preço. E o preço acaba sendo mais atrativo e aí ele perde toda essa evolução tecnológica. Mas vamos falar de evolução. Se antigamente você tinha a imagem nua e crua, onde você não havia condições de coletar dados, hoje isso mudou. Se antigamente você tinha que procurar um evento, uma pessoa de camisa branca tentou forçar a porta, você tinha que ficar olhando 24 horas daquela imagem até achar a imagem que é necessária, né? Nos dias de hoje, não. Nós temos um sistema mediamente tecnológico, em que ele vai te gravar eventos, e aí você vai procurar com mais rapidez, você vai procurar com mais tranquilidade. Então, de 24 horas, eu consigo reduzir uma busca para 3 horas, e dentro dessas 3 horas eu ainda tenho que ir buscando quadro, evento a evento, até que eu acho que me interessa. Mais modernamente, bem assim, coisa de um ano para cá, nós já conseguimos, em alguns equipamentos de alguns fabricantes, fazer uma busca de chat. Caramba, tu fala o que tu mostre quantas pessoas de camisa verde, calça preta, usando boné, apareceram do horário X até o horário Y. Caramba. E quantas pessoas passarem com a cor verde, ele vai te mostrar. A partir daí você refina a sua busca. Eu não quero pessoas de sexo feminino, quero masculinos de camisa verde. Ele vai buscar somente os masculinos de camisa verde. Então isso hoje é uma realidade. Mas isso é caro. Depende. Depende do risco, do problema que tu quer, né? Depende da tua necessidade. E aí, Figueiredo, me conta um pouquinho sobre essa necessidade, né? Geralmente as pessoas passam a contratar esse tipo de serviço depois que elas passam por um problema, né? Elas não, ou não, ou elas contratam antes e colocam lá. Como é que é o mercado hoje que a pessoa decide ali? A gente tem um dito popular que você só compra o cadeado depois da porta arrombada, né? Mas isso é antigo. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas, elas até pelo dia a dia digital, elas já aprenderam que a prevenção, ela é muito mais barata do que o prejuízo.
Então você se prevenir com um pequeno sistema de CFTV, com um pequeno sistema de controle de acesso, evita um prejuízo muito maior. Então, normalmente, hoje você vê as cotações, principalmente de equipamento. Quando eu falo assim, cotação de equipamento, o que que é? Você olha no mercado, vamos olhar no mercado aqui paraense, belemense. Você vai encontrar, no mínimo aí, 5 empresas, né, que estão o tempo todo no hype, estão sempre vendendo, estão sempre aparecendo. O que nós vamos ver é que, na maioria das vezes, se vende o pacote fechado. O que é o pacote fechado? Um DVR, 16 câmeras, um NVR, 8 canais, ou então aquele kit de alarme, né, que você instala na sua residência, mais 8 câmeras no DVR ou então no NVR, e isso aí já te dá o que a gente pode dizer de uma sensação de segurança. Por quê? Porque você vai poder sair da sua casa, ir num balneário, ou então ir num evento, e a sua casa vai estar ali com o disparo de alarme, ela vai estar com a gravação de imagem, né? Eventualmente você vai acompanhar no celular, porque hoje, mesmo os sistemas mais simples, eles são capazes de te mandar a imagem através de DNS, então você pode abrir o seu canal lá, registrar e acompanhar através do aplicativo da câmera o que está acontecendo em tempo real. Bom, isso é o básico. E aí você vai ter 4, 5 empresas que vão te oferecer isso aí a um preço médio. A Scarf, ela segue uma linha um pouco diferente, tá? E um pouco mais profunda. Legal. Do que eu falei sobre equipamentos, você tem mercado abrangente. Só que a Scarf hoje ela opta por soluções. Então, não é somente vender uma câmera, alocar uma câmera. É exatamente aquilo que a gente já vem falando desde o início aqui da nossa conversa. A Scarf, ela não só te traz um equipamento com qualidade, mas principalmente o resultado que aquele equipamento pode te dar. Para você ter um exemplo, se você for dono de um restaurante, né? Então você vai ter um sistema de CFTV que ele, quando o restaurante estiver fechado, ele vai te dar uma sensação de segurança. Por quê? Porque você vai ter condições de identificar alguém que arrombe uma porta e entre. Porém, essa mesma câmera, durante o teu expediente no restaurante, ela vai fazer captação de pessoas, ela vai conferir o número de pessoas, ela vai conferir quais os pratos que mais são servidos. Ela vai poder te dar a informação de idade, né? Faixa etária de frequência, de necessidade. Será que o idoso está tendo uma entrada no restaurante de forma fácil? Ou eu preciso melhorar o meu controle de acesso? Eu preciso ter um prato especial porque a quantidade de idosos que pediu uma pizza e a pizza demorou demais, então a imagem vai te dar esse dado, vai te dar a frequência, qual o tempo que você consegue manter ali o seu cliente, ou se é o cliente rápido, ele veio, ele só fez a refeição, já saiu, ou se ele vai permanecer, se ele vai ficar conversando, se ele vai pedir uma carta de vinhos. Então tudo isso você consegue fazer predição. Além de tudo isso, a câmera, quando fechar, ela vai ser utilizada para guarnecer a entrada ou a intrusão indevida de alguém no seu estabelecimento. Caramba, é fantástico isso. Sim. E aí, tudo isso com inteligência artificial? Sim. A inteligência artificial hoje, ela é algo inexorável. Você não pode mais fugir dela, tá? O que antes a gente tinha era conhecido como vídeo analítico, em que você tinha um ensaio de todos esses tipos de dados, hoje a inteligência artificial explodiu, colocou tudo isso na mão de quem sabe trabalhar com esse tipo de produto, né? Então você consegue, como eu falei anteriormente, você consegue procurar a cor da camisa durante 24 horas e ele vai te trazer todas as pessoas que usaram aquele cor de camisa, entendeu? Eu quero alguém que esteja com uma bolsa branca, ele vai trazer todas as pessoas que estiverem com a bolsa branca.
Ele vai fazer isso com pessoas, ele vai fazer isso com placas Uhum. de veículo, ele vai fazer isso com as cores do veículo, o modelo do veículo. Eu quero saber quantas combis passaram nessa porta. Caramba, Ele vai me dar. fantástico. E aí tu consegue ter dados, como tu falaste, né? Exatamente. E aí até para conectar, indo para o nosso próximo bloco, que é um bloco de trazer as soluções, né? O que é que a segurança eletrônica hoje na prática tá trazendo de tecnologia e soluções, né? Já conectando um pouco na SCARF. Eu queria que tu elencasse assim pra gente quais são as soluções que tem hoje, né? Tu trouxeste câmera, CFTV, CFTV. É o circuito fechado de TV. Mas tem outras coisas que estão embarcadas ali dentro também, Sim. né? O senhor pode trazer um pouquinho mais pra gente de informação sobre isso? Sim, claro. Hoje nós temos também um grande avanço da IoT, né? Que é a internet das coisas. Uhum. Então, nós temos hoje condições de fazer a casa conectada, a automação predial. Então, você consegue hoje, através do seu celular, através de uma Alexa, fazer abertura de portas, abertura de janela, subir e descer persianas, automatizar acendimento, temporizar acendimentos de luzes, né? Controlar determinados aparelhos refrigeradores, ar-condicionado já é bem amplo, né? Então tudo isso hoje a SCARF tem condições de oferecer enquanto tecnologia, soluções de tecnologia. E aí, tanto essa parte de automação quanto a parte de segurança, elas se conversam? Tu consegue fazer com que elas tenham ali uma interação? Hoje, a segurança, o que antes era tido como algo fechado, porque você tinha a imagem da câmera para saber se a pessoa tinha pulado seu muro ou não, ela acabou se expandindo, ela deixou de ser uma segurança passiva para te gerar dados. Então, com o exemplo que a gente deu lá do restaurante, enquanto o restaurante está funcionando, a câmera está trazendo dados para que você mantenha o seu negócio sempre atento. E ao encerrar, essa câmera passa a fazer parte do sistema de segurança que vai evitar que tu tenha uma perda substancial, sofrendo ali um arrombamento, uma intrusão, né, um incêndio, tá? Importantíssimo falar disso. Hoje você tem tecnologia na área de prevenção de incêndios, ligado à câmera, ligado à IoT, em que você pode, basicamente, num problema de alarme de incêndios, já desconectar e destravar portas, destravar catracas de acesso, então deixar todos os corredores livres. Você não vai ter problema de retenção numa questão de alarme de incêndio, né? Já desconecta elevador, por quê? Porque você não deve entrar no elevador. Sim. Então, a partir do momento que o elevador tocou o alarme, o elevador está embaixo, não tem ninguém, ele trava, você não vai mais correr o risco de entrar inadvertidamente. Né? Fora isso, também tem os exaustores, né? Que a gente chama de pressurizadores de escada de incêndio. Então, aconteceu o alarme de incêndio, o pressurizador entra em funcionamento e mantém a fumaça fora da escada de incêndio para preservar a vida. Fantástico. E é isso, e aí tu começa a ver que não é só a segurança, né? Tá conectado em várias outras coisas, inclusive nessa prevenção, né? Eu tenho uma amiga que sofreu um incêndio agora esse final de semana lá em Parauapebas, na loja dela, e eu tenho certeza que se tivesse alguma coisa nesse sentido, talvez tivesse ajudado na prevenção lá, né? E tu falaste do incêndio, me veio muita memória dela lá, que é um negócio, né? Era uma loja, né? Que estava conectada ali dentro do ecossistema de Parauapebas. Mas trazendo essa questão das soluções com inteligência artificial, com todo esse aparato todo que a gente está tendo hoje, a SCARF, ela tem isso, ela entrega isso como um pacote. Eu queria que tu falasse um pouquinho agora como é que a SCARF entrega todo esse bloco, né? Se é um pacote, é unidade, como é que funciona? Olha, eu vou usar aqui uma analogia, tá? Uhum. A SCARF hoje, ela é o hospital que te oferece a solução do teu problema. Então,
você tem um problema tecnológico, você precisa resolver um problema físico, a Scarf vai fazer o teu diagnóstico, vai apontar quais possibilidades, quais equipamentos vão fazer parte da solução e nós vamos construir juntos, né? Eu não posso te falar hoje em pacote fechado, porque só de uma fabricante eu tenho pelo menos 150 modelos de câmera. Caramba! Do Fusquinha Aham. a uma câmera que me dá visão térmica com 40 quilômetros. Caramba! Né? A Scarf, ela sempre está andando junto com a tecnologia. Então, eu tive a oportunidade, o nosso CEO nesse ponto, o André, ele é um cara fantástico, tá? Uhum. Então, julho agora, ou melhor, junho, de 1º a 3 de junho, a Scarf participou lá da ExpoSec, em São Paulo, lá no Centro de Convenções do Anhembi, e para lá nós fomos buscar tudo que tem de mais moderno, né? Então é uma exposição de segurança eletrônica internacional. Então você tem lá parceiros chineses, você tem parceiros noruegueses, você tem parceiros americanos, tem parceiros de todo lado. E a Scarf sempre frequentando, buscando soluções, né? Nós temos hoje fabricantes nacionais do mesmo porte das fabricantes chinesas, fabricantes americanas. E o mercado, ele é um mercado em evolução constante, tá? Em evolução constante. Hoje a Scarf participa de feiras, como nós participamos da FIPA, em maio, né? Não, junho, Foi né? em junho. Foi em junho? Acho que a FIPA foi em junho. Eu não lembro, eu acho que foi em maio para junho. Maio para junho, por aí. 25, maio, exatamente. Então lá nós tivemos um stand onde nós pudemos oferecer uma solução que ela cai muito bem para grandes locais de convivência, shopping, templos, grandes lojas de magazine, em que uma das soluções envolve a captação da imagem, tá? Essa imagem, ela é sempre comparada com um banco de dados do cliente. E imagine que se você estiver num shopping e o banco de dados indica que aquela pessoa já se envolveu em algum tipo de sinistro, algum tipo de situação, né, dentro do shopping, ou se ela tiver já alguma coisa pendente em justiça, né? Essa captação de imagem pode ser levada, comparada no banco de dados, feita a identificação positiva. Essa imagem ela vem diretamente para os agentes de segurança e em conjunto ao centro de comando e controle do cliente. Mas isso você vai agir de que forma? Você vai agir de forma preventiva. Nós temos um rádio, que é a tecnologia Push to Talk over celular, POC. Então, nesse rádio você tem como se fosse um aparelho de comunicação, porém com câmera e tela. Imagine que a imagem foi captada na câmera, o reconhecimento facial foi executado. Antes de que alguém tome uma decisão sobre o que fazer, essa imagem ela é disponibilizada para o agente de segurança, que recebe a informação e se desloca para as imediações, para a proximidade do fato. Enquanto ele aguarda o quê? O contato do gerente, do responsável, dizendo o seguinte: observe, aborde, evite, né? Tome uma atitude. Não tendo isso, seguindo o protocolo, que aí esse protocolo é de cliente para cliente, ele vai poder ter ali o tempo de ação reduzido. Não vai ficar esperando acontecer. Não, ele pode se deslocar e aguardar. Ou ele pode se deslocar e intervir. Pode ser uma agressão e ele já intervém na hora. Pode ser uma tentativa de furto, de roubo, e ele já tem condições de agir. Então, a imagem
Depois do reconhecimento, ela já é mandada diretamente para o agente. Isso pode ser utilizado não só no campo privado, mas também no campo público. As polícias, as forças de segurança podem utilizar esse tipo de tecnologia. Esse agente, esse humano que fica ali nessa operação, vocês também vão terceirizar? Ou vocês também vão fazer esse movimento junto com essas pessoas? Dependendo da solução a ser implantada, Entrega completa. entrega completa. Fantástico. Agora E em alguns momentos, inclusive, com veículos. Olha aí, cara, fantástico. Vocês estão de parabéns. Aí teve mais uma informação que a gente, antes de começar a gravação, a gente estava conversando, né? Até falei assim, guarda pra gente Sim. não gastar. E aí eu lembrei de uma informação que a gente falou antes, que são as fazendas. Tem soluções de tecnologia que conseguem também abarcar dentro das fazendas, né? Então, atenção fazendeiros, que prestem atenção nas soluções que tem para a fazenda de vocês. Hoje é muito comum você assistir aí nos programas, né, de TV, a captura de placas de veículos, a perseguição através de imagens, seja lá no helicóptero, seja nas câmeras que ficam espalhadas nas vias. E aí você vai contando a quantidade de veículos, né? Então nós temos uma câmera específica para esse tipo de reconhecimento de veículos. Só que a tecnologia evolui. E aí também nós temos agora câmeras com IA embarcada, que a gente chama de tecnologia de borda, que é embarcada dentro do próprio aparelho, né? Que são feitas, foram construídas, foram desenhadas para o reconhecimento de animais. Então nós podemos parametrizar por tamanho, por peso, para o gado, para o equino, para o caprino. Então, você consegue contar ali a sua ovelha, o seu gado, os cavalos, né? E com esse tipo de IA embarcada, ou analítico de vídeo, você consegue ter uma captação de dados sobre deslocamento dentro da área, sobre engorda, sobre frequência de alimentação. E tudo isso hoje espalhado no campo. Você não fica mais restrito. Eu preciso ter internet. Eu preciso ter energia. Hoje nós temos sistemas solar, né? Energia solar off-grid. Nós temos... como é que é o nome? Nós temos hoje a LTE. O que é LTE? É uma grande Wi-Fi privada, tá? Então você forma uma rede LTE e você consegue cobrir a sua área de campo e instalar todos os equipamentos necessários. Se isso achar que ficou um pouco caro, não está dentro do orçamento, a gente pode passar para equipamentos LoRaWAN, né, que é um tipo de comunicação. Eu vou colocar aqui a grosso modo, os técnicos vão pegar no meu pé, mas imagine que seria uma Wi-Fi de dados. Você não tem um tráfego de imagem, mas você consegue trafegar dados por ela. Seria, vamos colocar assim, um grande Bluetooth, tá? E a LoRaWAN é uma realidade hoje que consegue te proporcionar esse tipo de contato em grandes áreas, tá? Coisa de 20 quilômetros. Cara, fantástico. E aí, olhando a tua fala agora, eu vejo que não só a SCAF entrega o equipamento, mão de obra, até automóvel, mas tu entende de ponta a ponta, tem que entender ali o que é que vai ser usado, né? Então é quase uma consultoria, né? Hoje a SCAF, ela, ao receber o cliente, e o cliente vem sempre querendo resolver os problemas mais diferentes, né? Cada cliente tem um problema diferente. A gente primeiro vai entender o que ele precisa, nós vamos estudar e escolher a solução, e a partir daí nós vamos demonstrar qual o resultado final que ele vai receber daquela solução implantada. Porque é muito fácil você oferecer câmera, mas qual a câmera ideal? É muito fácil você oferecer comunicação ou conectividade, mas que tipo e para que resultado? Então hoje a SCAF, ela não é
basicamente uma empresa de segurança eletrônica. A Scarf, ela é uma empresa de tecnologia para resolução de problemas do cliente. Cara, que fantástico. Eu acho fantástico esse movimento, né, de entender ali como a tecnologia, a comunicação, a imagem, ele consegue te dar os dados necessários e não só a segurança, né, abarcar em tudo, né, em todo esse movimento que a gente vê ali dentro do que uma empresa precisa, do que uma fazenda precisa, e tu vê que todo mundo precisa, né? E aí eu queria que, com a tua experiência, tu trouxesse agora um case, uma história, algo que trouxesse assim a importância de ter um produto, de ter um serviço desse dentro da sua empresa. E eu sei que o senhor deve ter um monte de história aí para contar pra gente. Olha, vamos pegar assim um case que a gente está desenvolvendo. Uhum. Determinado órgão, né, um determinado cliente, ele tem um refeitório com uma frequência diária de quase 350 pessoas. Caramba! Ele tem no seu cadastro geral de colaboradores 1.500. Então, qual era o principal problema enfrentado? O acesso não autorizado ou o acesso fora da escala do serviço para alimentação. O que isso estava gerando? Despesa fora do cronograma. Uhum. Só que hoje eles têm 2 sistemas instalados, um do controle de ponto e outro o equipamento de controle de acesso. Uhum. O que a Scarf está finalizando hoje? A integração entre o controle de ponto de um determinado fabricante com o controle de acesso facial e catraca de outro fabricante. Uhum. A partir daí, feita a integração de sistemas, você consegue ter entrada e saída do refeitório somente autorizado por quem? Pelo controle de ponto onde a escala está validada. Uhum. Então, o colaborador chega de manhã, faz a sua execução do ponto matinal, a partir daí ele está comprovadamente na escala e trabalhando, e automaticamente quando ele chegar no refeitório, ele está autorizado a fazer a refeição. Sem esse controle, você tinha o refeitório para 300 refeições e chegavam 500 pessoas. Caramba. Então você perde, você não tem controle, você não oferece um bom serviço. A partir dessa integração, você consegue ter o quê? Uma organização no seu desempenho. Aí quando tu olha assim, tu fala assim, mas esse serviço é mais caro que esse. Mas esse serviço ele vai te entregar algo que vai te dar inteligência, vai te dar dados e tu vai conseguir economizar em alguns lugares, vai conseguir melhorar processos em outros, né? Então gerando o quê? Diminuição da tua perda. Quando você fantástico. deixa de gastar, você está tendo o quê? Mais lucro. Aumento de caixa, um lucro. Não é isso? Fantástico. Cara, esse tipo de visão de solução ele é fantástico. Hoje, quais são as grandes áreas do mercado que o senhor vê que é mais importante ter, né, esse tipo de serviço? Né? Quais são os setores do mercado, no caso? Olha, a tecnologia ela vai estar presente em qualquer setor de mercado. O que eu posso te garantir hoje que todo mercado que envolve gerenciamento de pessoas e gerenciamento de recursos, ele vai ser impactado diretamente pela tecnologia. Então, uma pessoa que tem um estoque, por exemplo. O estoque, ele é um problema para quem tem distribuição. Então, você tem que estar mantendo o inventário ali o tempo todo em dias, né? Eu tenho aqui 10 sacos de cimento. Por que saiu, quando saiu e para onde saiu? A tecnologia pode ser utilizada com imagem, para te dar o horário, o destino, o volume. Ela pode ser utilizada como sensores IoT, de peso e volume. Ela pode ser empregada como RFID, ou uma pequena tarjeta
com radiofrequência, que vai te dizer, como as lojas utilizam na roupa, vai te dizer que aquela roupa pode passar ali na saída ou não. Então isso pode se estender para qualquer tipo de mercadoria, tá? E principalmente, tendo o controle do teu estoque, tu diminui a tua perda. Diminui a tua perda, o teu caixa fica no azul. Cara, fantástico. Quando eu falo perda, ela pode ser de uma pequena lata na prateleira do supermercado. Se você amassar, se você deixar cair, aquilo ali é tido como o quê? Perda, é prejuízo. Nós podemos, através da tecnologia, diminuir aquele tipo de situação. Fantástico. Tem um bloco aqui que é o bloco bate-bola, né? Você lembra da Marília Gabriela, que ela falava isso ou isso, aí a pessoa escolhia um bate-bola rápido. Sim. E a gente tem aqui também um que não é da Marília Gabriela, mas é do Modesto. Certo. Então, como é que funciona? Eu vou trazer um ou outro e aí o senhor escolhe um, tá? Tá. Bate-bola do Modesto, câmera ou controle de acesso? São complementares, eu não posso escolher um ou outro. Estão junto, né? Estão juntos. Inteligência artificial ou equipe humana? Uma excelente inteligência artificial, ela tem que ser gerenciada por uma ótima equipe humana. Prevenção ou resposta rápida? A prevenção, ela tem como arma a resposta rápida. Figueiredo, qual é a tecnologia de segurança que mais te impressiona hoje? Ou a aplicação da inteligência artificial nos meios eletrônicos. Qual é o maior problema de segurança que você vê nas empresas paraenses? A empresa paraense, ela é familiar. E sendo familiar, ela ainda não alcança a necessidade que existe hoje. Essa necessidade é urgente, não só de se modernizar, mas principalmente de utilizar a tecnologia para diminuir as suas perdas. O que é que o senhor vê de tecnologia que ainda vai revolucionar o mercado? Olha, a gente tem tendências, tá, no mercado, e a principal delas são os robôs humanoides com inteligência artificial. Isso vai ser animal. Drone andando, fazendo vigilância. Marque a data de hoje, daqui a 5 anos você vai ter um outro mundo na sua frente. Caramba. 5 anos. Cara, isso assusta um pouco, né? Quando você lembra que o primeiro carro elétrico chegou em Belém? Cara, acho que tem uns 5 anos mais ou menos, né? Há quanto tempo o carro anda sozinho, o carro da Tesla anda sozinho em Nova York? Esse já tem mais tempo um pouco, eu acho. Esse já tem bastante tempo, eu acho. Mas aconteceu, e aí? Hoje já tá mais comum, né? Então as pessoas já estão mais acostumadas com isso. Então o ser humano já se acostumou com a tecnologia. Daqui a 5 anos o mundo vai estar diferente e ninguém vai estar achando estranho. O senhor acredita que um robô humanoide vai entrar e vai nas salas, por exemplo, aqui. Aí ele vem monitorar a sala. Ele vem para saber se tá tudo certo e depois vai embora. Ou então aquele cachorro, né, que é eu esqueci como é que fala o nome que ele também é um robô, vai estar fazendo monitoramento de um espaço com uma câmera, com sensores. Isso daqui a pouco vai ser totalmente normal. Isso vai ser normal daqui a 2 anos em Belém. Já é normal no Sudeste, no Sul e os outros países. E tirando o drone, né? Que o drone hoje é uma coisa... O drone hoje está numa fase de adaptação social. Se vocês verificarem as últimas notícias que não são boas, o drone que está sendo utilizado na guerra da Rússia e Ucrânia já fez história e está sendo utilizado da mesma forma na guerra do Rio de Janeiro. Cara... Infelizmente. Então, nem sempre a tecnologia ela vai ser a melhor das maravilhas. Quem não lembra da entrada dos aviões na Primeira Guerra Mundial? Era uma tecnologia do bem que foi usada para fins não tão, né, nobres. E hoje nós temos caças supersônicos que fazem o que a gente chama hoje de superioridade aérea. Se você pudesse dar um único conselho de segurança para todos os empresários paraenses, qual seria?
mantenham a atenção sempre ao seu redor. Hoje, ainda verifico, e aí você pode buscar isso aí em qualquer canal de YouTube, que o ser humano, não só o paraense, ele relaxa a sua própria segurança em prol de atender um telefone dentro do carro, em deixar a garagem aberta para descer as compras da família, em ficar na esquina aguardando o Uber, ao invés de ficar dentro de casa aguardando, né? Então, tudo isso são comportamentos de segurança. E como todo comportamento, ele é um hábito, e hábito se cria. Então, o ser humano, ele precisa aprender a ser seguro. Fantástico. Figueiredo, para a gente ir pro finalzinho, né? A gente deixou essa mensagem, mas eu gostaria de lhe agradecer pelo seu tempo, por um movimento que o senhor trouxe essas informações aqui. Informações muito úteis, né? Hoje não tá fácil, né? A gente precisa se prevenir, né? E a prevenção é a melhor, né? Melhor do que remediar. E muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui. Eu queria que o senhor deixasse aquela mensagem, né? Para quem assiste a gente, de segurança, né? Aquela mensagem de final, né? Antes da gente chamar as pessoas para também conhecerem a Scarf, mas aquela mensagem final. Bom, basicamente, se você tem um problema, se você tem uma dor no seu negócio e acha que alguém pode resolver, ligue para a Scarf, nós vamos resolver o seu problema. Fantástico. Aqui na descrição, na legenda desse vídeo, vão estar todos os dados, as informações e os contatos para você conhecer melhor a Scarf. Tenho certeza que o Figueiredo vai lá e vai conhecer todo o teu negócio e vai fazer aquele mapeamento do que é que realmente vocês precisam. Exatamente. Figueiredo, muito obrigado por esse momento. O Instagram do Figueiredo vai estar aqui também. Qual é o seu Instagram? É o Figueiredo F3, @Figueiredo F3. Já segue lá ele, segue também Portal.paranegócios, segue Modesto Alexandre, a gente segue produzindo muito conteúdo e a gente espera lá. Muito obrigado a todos. Tchau!